Quando se trabalha com programação, não é difícil que você acabe desenvolvendo um projeto que demanda muitas linhas de código. Então veja aqui, o texto escrito por você para que o problema seja resolvido pode ser muito extenso. Problemas que você tem a partir disso. Então pode ser difícil ler o texto, encontrar um trecho que demande uma modificação, dentre outros problemas que vêm justamente dessa complexidade em termos do tamanho do seu texto. Em linguagem C++, nós temos um operador chamado operador ternário. Como ele funciona? Ele é uma expressão que, ao ser executada, tem um valor de retorno. Tá? Esse valor de retorno pode ser o valor da expressão 1 ou da expressão 2, porém, esses valores estão condicionados o valor desta condição, desta expressão. Então, se o valor desta expressão, desta condição é verdadeiro, essa expressão como um todo tem seu valor de saída correspondente à expressão 1. Se não, se esta condição tem valor falso quando calculada, então a expressão do operador ternário como um todo tem o valor expressão 2. Veja que ele se parece muito com o condicional if que nós temos lá no Excel. Tá? Em que situações você pode utilizar? Geralmente nós utilizamos o operador ternário para eliminar um bloco de if-else. Então veja que nesse caso aqui, eu tenho que o usuário informa um valor para uma variável x, que é um inteiro, e eu analiso esse valor do x. Se x for maior que zero, então a variável y, que também é um inteiro, recebe x mais 3. Se não, ou seja, caso contrário, se x maior que 10 resulta em falso, então y recebe x vezes 3. Então veja, apenas se a expressão é verdadeira, faço isso, se não, faço isso. Eu posso traduzir estas linhas de código em apenas uma única linha com o operador ternário. Então, y recebe o resultado desta expressão toda. Esta expressão toda é o operador ternário. E nesse caso aqui, tem 3 elementos principais. Vamos destacar aqui quais são eles. Então, primeiro, eu tenho a condição que está sendo avaliada, então x maior que 10. Se o valor desta condição é verdadeiro, então o valor de saída desta expressão toda será x mais 3. Então esse x mais 3 está sendo atribuído a y. Caso contrário, ou seja, se isto aqui é falso, então y recebe x vezes 3. Então veja aqui, em uma única linha, eu reproduzo o funcionamento deste código aqui. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas e aqui eu tenho apenas uma. Do ponto de vista computacional, eu não tenho uma vantagem ao utilizar o operador ternário, porque o número de operações de processamento a serem realizadas vai ser exatamente o mesmo que se eu escrever um if-else. A vantagem está que eu escrevi tudo em uma linha e isso num projeto grande pode tornar o texto um pouco menor, sem interferir na forma como você faz a leitura do código. Então vamos ver aqui um pequeno exemplo que poderia ser resolvido utilizando o operador ternário. Usando o operador ternário, escreva um programa que leia do usuário um número inteiro positivo e mostre na tela a letra P, se o número lido for um número par, e a letra I, se o número lido for um número ímpar. Então vamos ao CodeBlocks. Vou aumentar um pouquinho a letra. Então nós precisamos que o usuário informe um valor inteiro. Tá? Então vamos declarar a variável int_número. Nós também precisamos que seja mostrada a resposta para o ímpar, P ou I. Para isso, vamos declarar uma variável do tipo char para guardar um caractere. Tá? Então vamos chamar esta variável de resposta. Então, ela vai guardar ou P ou I. E agora sim, vamos mostrar uma mensagem para o usuário informar o valor de número. Acho que o computador travou. Vamos aguardar se volta. Voltou.
Então, informe um inteiro positivo. Sem. Então, leia um valor para dentro da variável número. Então, o que nós queremos é que a variável resposta receba ou a letra P ou a letra I, dependendo do valor que está em número, ser par ou ímpar. Tá? Então, eu tenho que analisar justamente esse valor. Vamos colocar aqui os três elementos do operador ternário. Então, primeiro, eu tenho a condição. Depois, eu tenho a expressão de retorno caso a condição seja verdadeira, e depois eu tenho a expressão de retorno caso a condição seja falsa. Então veja que isso aqui são apenas nomes que eu atribuí a estes elementos do comando. Agora eu vou substituir eles pelas variáveis ou pelos resultados que são esperados. Tá? Então qual a condição? Vamos escrever uma expressão que verifique se o número é par. Então pego o meu número, tiro o resto da divisão por 2, e se esse resto for igual a 0, então resposta, a variável resposta que está aqui, deve receber como resultado o caractere P. Então lembrando que o caractere sempre é colocado entre aspas simples. Dessa maneira, eu estou atribuindo à variável resposta o código ESC do caractere P. Então se você quiser olhar que valor é esse, basta consultar a tabela. Tá, e aqui, então, se não, caso número resto da divisão por 2 seja diferente do zero, o valor I de ímpar. Feito isso, Cout, vamos imprimir esta resposta na tela. Então, mostre o conteúdo da variável resposta. Se nada estiver errado, isso já resolve o problema. Está compilando, informe um inteiro positivo. Vamos informar o número 11. Então, resposta I, valor ímpar. Tá, então, o que é que aconteceu? Toda esta expressão foi processada e o valor atribuído a ela como um todo é ou o P ou o I, os caracteres, que são, por sua vez, atribuídos em resposta. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no slide. Não tem. Então agora, deixe-me trocar para esta outra tela. Muito bem. Então veja, o operador ternário possibilita que você substitua um if-else de uma maneira simples e curta. Você pode utilizar ele para substituir um if-else-if com vários encadeamentos. Agora, qual é o problema? Escrever essa instrução para muitas condições vai tornar complicada a leitura do operador ternário. Por quê? Você vai colocar a primeira condição no local onde deve ficar a condição do operador ternário, e depois disso você vai ter que escrever novos operadores ternários dentro das expressões com os valores de retorno. Tá? Então seria um operador ternário dentro de outro operador ternário e assim sucessivamente até resolver o seu problema. Ou seja, ao invés de facilitar a leitura do código encurtando ele, você vai estar complicando a leitura do código, porque é muito difícil ler vários operadores ternários alinhados. Então use apenas nos casos em que você pode fazer uma substituição de um if-else simples. Está errado utilizar em uma situação mais complexa? Não está, mas provavelmente você vai ter dificuldades de ler esse código no futuro.